Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado por aqui, dia 29, gente, de novembro, mais um ano acabando, né? Agora são 11h10 da manhã e eu resolvi, gente, gravar esse tour aqui para vocês hoje com uma, digamos assim, uma visão diferente. Resumindo, fiquei enrolando aqui, falando um monte de coisa, então resolvi deixar eu falando aí, tirei o áudio e vou narrar aqui por cima, tá? O que eu quero dizer para vocês é que hoje eu começo esse vídeo só te dizendo uma coisa com toda sinceridade. Esse não é um tour comum, tá bom? Não é daqueles vídeos em que alguém aponta para um cômodo e fala a metragem, a cor da parede, o valor do móvel. Não é um catálogo, não é uma lista, não é uma vitrine. Esse vídeo é diferente de todos os tours que você já viu por aí. Porque aqui cada cantinho tem alma, cada parede tem história, cada reforma tem lágrima, suor e oração. Cada conquista tem um começo pequenininho, escondido, improvável. E cada espaço dessa casinha foi costurado com fé, com trabalho e com amor, parte por parte. Hoje eu não vou só te mostrar a casa onde eu moro, eu vou te mostrar o lugar onde eu cresci como mulher, como mãe, como esposa e como filha de Deus. Vou te mostrar os bastidores invisíveis do que você vê pronto no vídeo. Vou te levar pelas histórias que ninguém conta, os improvisos, as esperas, as renúncias, os sonhos que demoraram, mas chegaram, e os que ainda estão a caminho. Esse não é um tour sobre paredes, é um tour sobre vida, e é isso que eu digo sem medo. Se você assistir até o fim, vai levar daqui não apenas inspiração para a sua casa, mas força para a sua alma, porque cada canto que eu vou te mostrar carrega uma mensagem, e todas elas apontam para a mesma direção. Deus faz, Deus cuida, Deus surpreende. No tempo certo, tudo floresce. Então respira fundo, vem comigo e deixe esse tour tocar você de um jeito que talvez nenhum outro tenha te tocado, porque este não é o último tour da minha casinha, é um capítulo inteiro do meu coração. Essa aqui é a garagem, mas chamá-la apenas de garagem seria pobre demais para tudo que ela já foi um dia. Esse chão que você está vendo um dia recebeu meus primeiros carrinhos, depois o meu primeiro carrão, que mesmo a gente querendo muito, bem lá no fundo, ainda surge aquela dúvida. Será que isso é possível? Esse espaço sempre foi palco de chegadas e partidas, tanto de carros quanto de sonhos. E olha, essa garagem não nasceu assim bonita não. Nada aqui veio pronto. Essa luz, esse piso, essa organização, tudo foi fruto de etapas, de fases, de dias que pareciam pequenos, mas que estavam construindo algo grande. A verdade é que essa garagem me viu recomeçar tantas vezes, ela me viu desesperada algumas vezes, cansadas outras tantas, e ainda assim foi aqui que Deus colocou ideias no meu coração. Foi aqui que Ele me mostrou que a gente não precisa ter tudo para começar, só precisa começar com aquilo que a gente tem. Um dia, no meio da bagunça, da poeira, do improviso, eu tive uma ideia, e essa garagem deixou de ser apenas garagem, ela virou um ateliê nascido do possível, não do perfeito. Aqui dentro surgiram bolsas personalizadas, nasceram propostas, projetos, negócios. Aqui, essas paredes ouviram tantas risadas de crianças, tantas descobertas, tanto entusiasmo, porque um dia eu decidi abrir oficina infantil. E a garagem virou sala de aula, virou fábrica de criatividade, virou espaço de vida. Teve gente pequena que entrou aqui tímida e saiu brilhando. Teve criança que costurou pela primeira vez, que pintou, que bordou, que costurou e se encantou. E no meio disso tudo, eu também aprendi. Aprendi sobre troca, sobre paciência, sobre ensinar e também sobre receber. Aprendi sobre o valor do trabalho, da persistência e do amor colocado nas mãos. E sim, aqui dentro também entrou muito dinheiro, porque quando a gente coloca propósito naquilo que faz, Deus honra. E essa garagem, tão simples, foi testemunha de portas que se abriram, oportunidades que floresceram e conquistas que aconteceram no secreto. Aos poucos, com o passar do tempo, fui olhando para esse espaço e querendo deixá-la mais parecida com o que eu estava me tornando. Foi quando começaram as mudanças. Troquei o piso, fechei o corredor, encapei a porta de entrada da sala com as minhas próprias mãos, fiz um ripado, porque era o meu sonho da época, né? E como dizem, primeiro a gente faz o que a gente pode e depois a gente faz o que a gente sonha. E hoje, quem me segue aqui sabe que eu já tenho essa porta dos meus sonhos lá na casa nova. Mas essa aqui
essa aqui tem minhas memórias. Ela tem o cheiro dos meus primeiros projetos, o suor de muitos dias difíceis e o brilho dos dias em que tudo dava certo. Ela tem o eco da minha voz ensinando, explicando, incentivando. Ela tem a risada das crianças, tem meus receios, tem minhas vitórias. Essa garagem foi casulo, foi escola, foi trabalho, foi templo. E agora, nesse último tour da casinha, eu olho para ela e vejo mais do que paredes, vejo capítulos. Capítulos que me trouxeram até aqui. Capítulos que, quando eu me mudar, vão ficar guardados dentro de mim, onde as coisas verdadeiras nunca se perdem. E assim, começamos esse tour, não mostrando medidas, mas significados, porque casa se mede em metros, mas lar se mede em memórias. E essa garagem, ela tem tantas memórias. Da garagem, a gente entra por uma porta de vidro na lateral que leva a esse corredor. Um espaço simples que no começo não tinha nada de especial, só parede, chão e céu aberto. Mas mesmo os lugares que parecem, entre aspas, só de passagem, podem guardar histórias bonitas. Aqui já enfrentamos tanta chuva, era um entra e sai de pano molhado, janela fechada, janela aberta, aquele desespero para não deixar a casa molhar. Tudo isso até o dia em que conseguimos colocar essa cobertura de policarbonato, uma conquista que parece pequena, mas que mudou tudo. Hoje, quando chove, o corredor continua tranquilo, a janela da cozinha pode ficar aberta, a porta da sala de jantar respira e a gente só escuta o som da chuva sem medo da bagunça. Nada aqui veio de uma vez, cada detalhe foi sendo conquistado aos poucos. Com a cobertura veio também a vontade de trazer vida para esse espaço. Antes era tudo muito clean, sem nenhuma plantinha. Depois de uma onda de calor que a gente teve por aqui, resolvi colocar algumas e elas transformaram tudo. Agora a brisa mexe as folhas, o orvalho da manhã repousa nelas e o corredor ganhou movimento, frescor e alma. Em cima da janela da cozinha eu coloquei esses vasinhos com flores artificiais, arranjos que eu mesma montei. Simples, mas cheios de cuidado, porque beleza não precisa ser cara, ela só precisa ser sincera. E lá, no final desse corredor, tem o meu estúdio, o espaço que nasceu quando a garagem precisou voltar a ser garagem. Mas esse capítulo eu deixo para contar daqui a pouco, porque merece uma narração inteirinha só para ele. Quando eu abro aqui a porta dessa sala, não é apenas um ambiente que se revela, é como abrir um livro onde cada página tem um pedaço da nossa vida. Alguns chamariam de sala, outros de sala de TV, outros de sala de estar. Mas para mim, esse sempre foi um espaço do sentir. Aqui não guardamos apenas móveis, guardamos momentos. Aqui não se trata do painel ripado, do rack planejado, da TV na parede. Se trata das emoções que essa sala testemunhou. Foi aqui que assistimos inúmeros filmes, daqueles que faziam a gente rir até a barriga doer e daqueles que faziam a gente chorar escondidinho, mesmo sabendo que ninguém ali acreditava muito no cisco no olho, sabe? Eu, como boa sentimental que sou, chorei e choro muito, me emocionei sem vergonha nenhuma, porque a sala sempre foi esse lugar seguro onde eu podia sentir sem medir. E por falar em emoção, quinta-feira passada, dia 25, essa sala recebeu um dos momentos mais lindos da minha vida. Recebi meus pais e minha irmã. A TV ligou, mas não foi para um filme dessa vez. Assistimos juntos a defesa de doutorado do meu irmão caçula. E ali, naquele cantinho tão simples, aconteceu uma cena que eu vou guardar para sempre dentro de mim. Meus pais, pessoas simples que deixaram o Nordeste com uma mala de esperança, se abraçaram e choraram. Minha mãe repetiu para o meu pai com um orgulho gigantesco e disse: "Agora nós temos um filho doutor." A sala viu, a sala guardou, a sala abraçou. E é isso que ela sempre faz. Aqui choramos as dores que ninguém viu, aqui comemoramos os milagres que só Deus poderia ter feito. Aqui enfrentamos dificuldades, contas que não fechavam, noites longas e preocupações. Mas também vivemos dias bonitos, tardes de luz entrando pela janela, manhãs cheias de esperança e sonhos sendo alimentados como quem rega uma plantinha recém-nascida. Já deitei no chão dessa sala, sonhando com um dia que eu pudesse trocar o piso, pintar a parede, mudar a porta, tirar a janela. Sonhei com uma reforma que parecia distante, mas que aos poucos ela foi acontecendo, passo a passo, no tempo possível. E nessa sala está a minha cristaleira, esse único móvel planejado que foi feito pensado na casa nova.
Só que o detalhe, quando eu mandei fazer, eu não tinha nem o terreno, gente. Não tinha projeto, muito menos planta. Mas eu tinha fé. Essa fé estranha e doce, sabe? Que faz a gente preparar espaço para aquilo que ainda nem chegou. Aquela sensação no peito dizendo, um dia vai dar certo. E é isso que é fé, né? Ver primeiro por dentro antes de existir por fora. Depois veio esse piano vertical, que fica aqui apertadinho nesse canto quase sem abrir. Mas é cheio de significado, porque era um sonho. Logo depois veio o piano de cauda da minha filha. Aquele que eu via na minha imaginação, lá na casa nova. Da mesma forma, sem ter terreno, mesmo sem ter parede, mesmo sem ter nada além do meu desejo que era ardente. Eu achava que haveria uma ordem para conquistar as coisas. Primeiro a casa, depois os sonhos. Mas Deus, ele não segue a nossa lógica. Ele entrega quando ele quer. E quando chega, a gente entende. E se hoje você vê aqui um rack lindo feito de marcenaria, deixa eu te contar uma coisa. Antes dele, eu tive muitos racks simples. Teve épocas apertadas, muito apertadas, em que a minha TV ficava em cima de uma caixa de papelão. E mesmo assim, nós éramos felizes, muito felizes. E é por isso que nenhuma conquista dessa sala vai mudar quem eu sou, porque eu nunca vou esquecer dos dias em que eu tinha quase nada, mas também tinha tudo. Tinha fé, tinha amor, tinha vontade, tinha esperança. E é isso que faz essa sala tão especial, porque mais do que decorar, reformar ou deixar bonito, aqui dentro a gente viveu. E viver, minha amiga, é o maior presente que podemos colocar dentro de uma casa. Da sala, seguimos aqui para esse espaço que para mim sempre foi o coração da casa, a sala de jantar. Porque existem lugares que são feitos de paredes, mas também existem lugares que são feitos de alma. E a mesa, a mesa. A mesa sempre foi o altar cotidiano da nossa família. Essa mesa que você está vendo hoje, ela é uma mesa de madeira maciça, com esse tampo de vidro pesado, firme, marcante. É uma mesa bonita. Foi até cara, mas jamais foi sobre o preço. Foi sobre a história, sobre o caminho até ela, sobre tudo o que vivemos antes que esse tampo reluzente chegasse aqui. Porque nem sempre foi assim. Teve dias em que não tinha fartura. E o pouco era dividido com amor. Teve dias em que o alimento era simples, mas o agradecimento antes de comer era grande demais. Teve dias em que a gente sentou à mesa para aprender a agradecer pelo que tinha e para pedir força pelo que ainda não tinha. Essa mesa não é só uma mesa, ela é palco. Palco dos meus arranjos, das minhas mesas postas, das louças escolhidas com tanto carinho, mas principalmente palco da vida acontecendo. À mesa, nós fechamos negócios, conversamos sobre sonhos, falamos sobre contas apertadas, tomamos decisões. Às vezes rimos tanto que nem ouvimos o relógio passar. Outras vezes choramos, porque toda família tem dias de lágrimas. Mas eu sempre digo, é à mesa que a verdade se senta, é à mesa que a vida se resolve. E é à mesa que a família se reencontra. Foi aqui que aprendi o valor da mesa posta. E não estou falando de pratos bonitos, estou falando de intenção. De preparar um espaço para acolher, de transformar o simples ato de comer em um momento de presença. Hoje, nesse cantinho, também fica esse meu balcão aqui com essa máquina de café, que era um sonho antigo do meu marido, mas que veio no tempo de Deus e não no nosso. E também que nos lembra todos os dias, café é detalhe, mas detalhes também contam histórias. Do lado, essa sorveteira ninja, tão prática e tão útil, não é para ostentar, mas é para celebrar as pequenas alegrias. Um gelato num domingo quente, uma receita nova, uma risada dividida enquanto a máquina gira. Nada disso foi conquistado de uma só vez. Tudo aqui foi fruto de trabalho, de espera, de fé e de escolhas. E por isso mesmo, nada disso me deixa arrogante. Pelo contrário. Cada novo item me lembra de onde eu vim, me lembra do tempo em que não havia nada além do básico, e mesmo assim havia tudo: amor, união e esperança. Aqui do lado nesse painel fica essa Alexa. Ela é uma companheira silenciosa, digamos assim, que ajuda a gente nas tarefas do dia a dia, a olhar as câmeras, ligar o ar-condicionado, colocar uma música suave, assistir alguma coisa. É uma tecnologia que facilita, que organiza e que dá aquele toque de modernidade que vocês sabem que eu tanto amo.
Mas, mesmo com tudo isso, eu nunca deixo que a mesa perca o seu significado maior. A mesa é encontro, a mesa é conexão, a mesa é testemunha da nossa história. Essa sala de jantar viu dias difíceis, dias de dúvidas, dias de oração silenciosa, mas também viu dias lindos, dias em que a comida era farta, dias em que a luz entrava pela porta como se quisesse nos abraçar, dias em que olhei ao redor e pensei, um dia tudo isso era apenas um sonho. E hoje, vivendo esse último tour aqui da casinha, eu olho para essa mesa e entendo. Foram as refeições simples que me ensinaram a valorizar as refeições bonitas. Foram os dias de pouco que me ensinaram a agradecer pelo muito. Foram os dias de improviso que me ensinaram o valor de cada conquista. Porque no fim, minha amiga, não são as paredes que fazem o lar, são as memórias que se sentam à mesa. E aqui se sentou muita vida. E então chegamos à cozinha, esse cantinho que para muita gente é só funcional, mas para mim sempre foi sagrado, porque uma cozinha nunca é só o lugar onde a gente cozinha, é onde a vida ganha cheiro, textura, sabor e ritmo. Já fiz um vídeo aqui falando sobre a maestria dos alimentos e não falei à toa, sempre me encantou como a comida ensina, como cada ingrediente tem sua própria história, como cada receita é uma conversa entre fogo, tempo, paciência e amor. Eu amo cozinhar e essa cozinha já viu de tudo. Já viu bolos deliciosos ganhando vida no forno, já viu massa crescendo tímida, pães assando enchendo a casa de cheiro de aconchego, já viu panelas borbulhando bençãos e também já viu lágrimas, algumas por causa da cebola e outras por motivos que a cebola jamais explicaria. Foi aqui que fiz tantos bolos que alegraram tanta gente, inclusive a minha irmã, que hoje já não está mais entre nós. Ela tinha verdadeira paixão pelos meus bolos de chocolate. Desses amores simples e sinceros, sabe? Que só quem entende o poder da comida sabe explicar. E cada vez que eu faço esses bolos, parece que um pedacinho dela volta para sentar comigo à mesa. A cozinha tem disso. Ela guarda memórias que nem o tempo consegue apagar. Foi aqui também que aprendi sobre espera, porque cozinhar é isso, é aceitar que nem tudo acontece na hora, é entender que o fermento precisa agir, que o fogo precisa trabalhar, que o sabor precisa nascer no tempo certo. A vida é exatamente assim. Algumas coisas só crescem quando deixam de ser apressadas. E quantas vezes me vi esperando a massa dobrar, esperando a água ferver, esperando o bolo assar, e sem perceber, esperando também a minha própria vida tomar forma. A cozinha virou metáfora e metáforas viram aprendizado, porque aqui eu entendi que nem tudo que cresce aparece por fora. Às vezes o crescimento acontece por dentro, silencioso, escondido, como fermento no meio da massa. E quando chega o tempo, a vida também cresce e transborda. Nessa bancada já vivi dias de invenção e dias de improviso, dias de mesa farta e dias de vai isso mesmo. E em todos eles aprendi uma verdade absoluta. Não é a complexidade da receita que transforma o momento, é o amor que a mão carrega enquanto mexe a colher. Já fiz comida para confortar, já fiz para celebrar, já fiz para acolher, já fiz para ensinar, já fiz para alegrar e já fiz para distrair. E para chorar quietinha enquanto mexia uma panela. Cozinha é sobre isso, é o lugar onde a gente cuida dos outros e, sem perceber, cuida da gente também. Foi aqui que entendi que o segredo de todas as receitas está sempre no mesmo lugar, no coração de quem prepara. Não existe bolo perfeito sem alma, não existe pão bom sem paciência, não existe mesa bonita sem intenção, não existe vida leve sem gratidão. E nessa cozinha, tão simples e tão minha, a vida foi se ajeitando aos poucos, como massa que descansa, como caldo que engrossa, como tempero que pega, como cheiro que invade a casa dizendo: hoje vai dar certo. Mostro essa cozinha com carinho, porque sei que cada canto dela é história. História que se come, que se sente, que se vive. E porque sei que quando eu partir desta casa, o que vai comigo não são os azulejos, as portas ou o piso, mas os sabores que construíram quem eu sou. Porque a cozinha, minha amiga, não é sobre comida, é sobre amor, é sobre fé, é sobre paciência e é sobre essa mágica silenciosa que transforma ingredientes em lembranças.
Essa cozinha que você vê hoje, planejada, charmosinha, com tudo no lugar, não nasceu assim. Ela foi construída em fases, como tudo aqui na minha vida. Aqui já teve reforma atrás de reforma. Já troquei piso, já troquei porta, já troquei janela, já quebrei parede, já troquei revestimento, já mudei layout e cada transformação era um sonho sendo plantado, mesmo quando parecia pequeno demais para acontecer. Eu queria uma cozinha planejada, queria armários bonitos, queria tudo funcionando, queria espaço, mesmo sabendo que ela continuaria pequena, e ela continua pequena, mas é completa, com tudo que um dia eu sonhei ter. Hoje eu tenho lava-louça, tenho forno, tenho micro-ondas embutido, tenho eletrodomésticos que facilitam, tenho tecnologia, tenho praticidade, tenho esse cantinho que funciona como um coração pulsante da casa e tenho principalmente aquilo que um dia pareceu impossível. Minha bancada de porcelanato era um grande sonho, eu queria de qualquer jeito e eu consegui. Não fácil, não rápido, mas no tempo em que Deus sabia que eu aguentaria valorizar cada detalhe. E assim como os alimentos, essa cozinha me ensinou a esperar, porque cozinhar é isso. O fermento precisa agir, o fogo precisa trabalhar e o sabor precisa nascer no tempo certo. Gente, entrando aqui no banheiro, encontro aqui a minha gatinha deitada, tranquila, deitada nesse tapetinho de pedra, como se soubesse que esse é um dos lugares mais deliciosos da casa. E é mesmo, banheiro é aquele cantinho onde ninguém precisa ser forte, onde a gente desaba, respira fundo, fecha a porta e deixa o mundo do lado de fora. E esse banheiro já passou por tantas reformas, trocas, ajustes, mudanças, acertos, erros, até chegar no que ele é hoje, simples, pequeno, funcional, acolhedor e cheio de histórias invisíveis, porque banheiro não mostra memórias nas paredes, mas guarda todas elas na alma da gente. Foi nesse chuveiro que tomei muitos banhos quentes, daqueles que não servem só para limpar o corpo, servem para aliviar a mente. Quantas vezes a água escorreu levando embora o cansaço que as palavras não conseguiam tirar, e junto com ela, lágrimas que ninguém viu, mas Deus recolheu todas, uma por uma. Banheiro é o lugar onde a gente conversa consigo mesma, onde às vezes o choro vem sem aviso, onde o vapor sobe e parece abraçar, é o espaço onde pausamos, onde respiramos, onde recomeçamos depois de um dia puxado. E por mais simples que pareça, esse banheiro me viu exausta, me viu feliz, me viu preocupada, me viu esperançosa, me viu passando protetor solar no rosto num dia normal e me viu pedindo força em silêncio no dia seguinte. Banheiro é testemunha fiel e guarda tudo com delicadeza. Hoje, olho para ele e vejo mais que revestimento, vejo cuidado, vejo transformação, vejo cada etapa, cada reforma, cada, entre aspas, a gente melhora isso depois. Cada conquista feita devagar, como tudo aqui nessa casinha. Aqui, entre azulejos, vapor e silêncio, aprendi que o banheiro não é só rotina, é ritual, é pausa, é cura, é a água quente dizendo, calma, você vai conseguir. E enquanto a minha gatinha descansa ali no cantinho, eu percebo quanto esse espaço tão pequeno cuidou de mim, de forma tão grande. E então, chegamos aqui, ao quartinho da minha filha. Hoje, ela tem 21 anos, mas quando entramos nesta casa pela primeira vez, ela tinha apenas 3 aninhos, com um lacinho no cabelo, bochecha redonda e aquele olhar curioso que parecia caber o mundo inteiro dentro. Esse quarto viu a infância dela acontecer em capítulos. Cada canto guarda um vestígio de quem ela foi e de quem ela está se tornando. Esse espaço já foi inteirinho rosa, rosa de infância, rosa de sonho, rosa de riso. As paredes já estiveram cobertas de desenhos tortinhos pendurados com fita, orgulhos que para qualquer mãe valem mais que qualquer obra de arte. Havia bonecas, brinquedos espalhados, sapatinhos minúsculos e aquele cheirinho doce de criança que parece que nunca deveria ir embora. Mas ela cresceu e com o tempo os desenhos foram sumindo da porta. Os brinquedos foram sendo guardados, os babadinhos das roupas foram desaparecendo. E as escolhas dela começaram a criar forma própria. Foi aqui, entre essas paredes, que aprendi, e ainda estou aprendendo, que a minha filha não é minha extensão. Ela é caminho próprio, é história própria, é alma própria. Ah, se essas paredes falassem! Quantas vezes a viram rir alto? Quantas vezes a viram chorar baixinho? Quantas vezes me viram entrar em silêncio para cobri-la numa noite fria? Ou ver se ela ainda estava respirando.
Ou ligar o ventilador nas noites quentes de verão. Quantas vezes me viram ser abrigo e quantas vezes me viram ser pulso firme também, porque criar é amar, mas também é ensinar, orientar, insistir, dizer, entre aspas, vai, mesmo quando o coração da gente queria só pegar no colo. Aqui neste quarto, eu a acordei com beijos em todos os aniversários. Aqui a vi escrever as primeiras letras, a vi brincar de ser bailarina até se formar uma, a vi dançar com o vestido rodando, a vi ficar brava, teimosa, apaixonada, decepcionada, a vi errar, acertar e tentar de novo. A vi crescer de um jeito lindo, forte, intenso. E foi aqui, nesse mesmo cantinho, que ela enfrentou um dos maiores desafios dela. Estudar música, estudar piano, estudar teoria, estudar prática, estudar até quando o corpo queria parar. Foram 12 anos de estudo, 12 anos cheio de lágrima e cansaço. Teve dia que ela chorou porque não aguentava mais. Teve dia que eu chorei junto sem ela ver, pedindo força para as duas. Teve dia em que ela quis desistir, inúmeras vezes, mas eu dizia: não existe essa possibilidade de desistir. Você é minha filha, quem mandou nascer na minha barriga? Você é a filha da Disney. Enquanto eu estiver aqui, você vai continuar. E ela continuou. E se formou com honra esse ano, com excelência, com maturidade, com raça. Nada foi fácil, mas tudo valeu. E hoje, olha que lindo. No mesmo quarto onde ela cresceu, aqui nesse cantinho, que viu choros e birras, ela agora ganha seu próprio dinheiro porque ela dá aula online de piano. O mesmo piano que um dia ela ficou com raiva em estudar, hoje é instrumento de sustento dela, liberdade e futuro. E eu olho para isso e penso, valeu tudo, valeu cada noite, cada lágrima, cada oração. Esse quarto é mais que parede, móveis e cores. Esse quarto é memória viva, é testemunha da infância, da adolescência, da determinação, da construção de uma jovem mulher que aprendeu a transformar esforço em recompensa. E no meu último tour dessa casinha, quando eu paro na porta desse quarto, sinto um nó na garganta. Tá dando pra vocês perceberem, né? Porque eu sei que quando a gente for embora daqui, as paredes ficam, mas as histórias vêm conosco. E assim como a casa nova já espera por nós, a vida nova também espera por ela. Porque se tem uma coisa que aprendi nesse quarto, é que os filhos não são feitos para ficar. Eles são feitos para florescer. Eita, gente, que eu ainda tô com a voz embargada por conta da emoção da narração do capítulo anterior. Mas, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o meu quarto. E embora muita gente veja apenas um quarto rosé, eu vejo um capítulo inteirinho da minha história. Esse quarto é rosé. Não porque é moda, não porque alguém disse que deveria ser, mas porque um dia, quando eu ainda era criança, entrei num quarto rosa de uma amiga. E algo ficou ali guardado, quietinho. Acho que no meu subconsciente, apenas esperando o momento certo para florescer. Talvez tenha sido um sonho infantil. Talvez um sussurro do meu subconsciente mesmo. Mas o fato é que aquele quarto morou dentro de mim por anos, até que um dia eu disse, agora eu vou fazer. E assim nasceu esse quarto, não porque tínhamos dinheiro sobrando, mas porque sempre tivemos coragem. Eu nunca tive medo de fazer o que eu tinha vontade, sabe? Mesmo quando as possibilidades eram mínimas, eu sempre soube que nada é definitivo e que a vida é movimento, que amanhã eu posso querer ele todo branco, ou depois eu posso querer marfim, e tá tudo bem. O importante sempre foi viver o agora com autenticidade. Esse quarto não foi comprado pronto, ele foi construído com as nossas mãos, com a nossa união e com a nossa história. Foi perto do meu aniversário de 40 anos, sabe? Olhei pro meu marido e disse, vou fazer 40 anos e ainda não tenho um quarto decente. Aquilo doeu, mas também me moveu. Moveu nós dois, né, na verdade. Como tudo aqui. Fui eu mesma quem fiz a cabeceira, comprei tecido, espuma, medi, cortei, pregamos, toda essa parte da cabeceira, na verdade todo esse quarto, fomos nós quem montamos. Porcelanato a gente colocou, instalamos a iluminação. Meu marido saía cedo para trabalhar na época e eu ficava aqui.
Arranquei o rodapé antigo, passava massa, lixava as paredes, eu ia corrigindo o que podia. Quando ele chegava, mesmo cansado, ainda continuava alguma coisa, mas a gente pegava mais no final de semana. A gente fazia juntos a parte que exigia 4 mãos, 4 olhos e um coração só. Cada detalhe daqui tem o toque dele e o meu. A iluminação foi ele quem fez. Essa estante, as prateleiras, os acabamentos, as tomadas, cada pedacinho tem nosso suor, nossa paciência e nossa vontade de fazer dar certo. E foi assim, reformando, ajustando, recomeçando, que transformamos um quarto apertado, que mal tinha espaço para abrir a porta, em um canto de paz, beleza e pertencimento. Mas o que realmente faz esse quarto ser especial não é a cabeceira rosé, e nem por ela ter sido feita à mão. Não é o porcelanato que eu tanto desejei. O que faz esse quarto ser sagrado são as histórias que ele abriga. Aqui já dormi chorando, aqui já dormimos sorrindo, já dormimos preocupados, aqui já dormimos agradecendo. Aqui tivemos noites longas e manhãs curtas. Aqui sentimos medo, sentimos alegria e sentimos gratidão. Foi nesse quarto que acordei tantos dias pensando: obrigada, Senhor, por mais um amanhecer. E também foi aqui que em outras madrugadas pedi força para continuar. Aqui plantamos memória e colhemos união. Esse quarto guardou conversas baixas, risadas bobas, planos feitos na beirada da cama, desabafos sussurrados e aquele silêncio que só o amor verdadeiro entende. Ele é o cenário da nossa parceria, da nossa força, da nossa história construída a 4 mãos. E agora, mostrando esse quarto no meu último tour da casinha, eu entendo. Não foi a cor rosé que o deixou bonito, não foi esse porcelanato que deixou ele moderno, foi o amor, foi o esforço, foi a fé, foi a coragem de fazer possível enquanto o impossível não chegava, porque no fundo esse quarto representa o que sempre fomos, um casal que, mesmo sem ter tudo, sempre teve um ao outro, e isso sempre foi o suficiente para a gente construir qualquer sonho. Aqui, saindo do meu quarto, tem essa porta que leva a esse pequeno corredor e bem de frente a essa porta temos a lavanderia. Toda no sal rosa, planejada, organizada, do jeitinho que eu sempre sonhei, mas como tudo nessa casa, ela não nasceu assim, nem de longe. No passado, quando compramos a casa, o tanque ficava no corredor. Sabe o corredor que eu mostrei aqui hoje, que tem a cobertura de policarbonato? Só que naquela época não tinha nada para proteger da chuva. Era céu aberto, vento, sol, poeira e um tanque, gente, de cimento, feio, áspero, cansado, sabe? Enquanto eu esfregava roupas ali, quantas vezes meus dedos saíam ralados, sangrando, quantas vezes o tecido rasgava no atrito, quantas vezes eu pensei em silêncio: um dia eu vou ter uma lavanderia coberta, um dia eu vou ter um cantinho bonito para cuidar das nossas roupas. Esse dia chegou devagar, como tudo na minha vida, chegou aos poucos, em etapas, em fases, chegou com calma, com esforço e com fé. Hoje tem uma lavanderia planejada com armários sal rosa, com parede cinza do porcelanato que sobrou da garagem, colocado pelas mãos do meu marido. Do outro lado, tenho esse papel de parede delicado, como se dissesse: o que um dia foi improviso, agora virou carinho. E aqui também tem uma máquina moderna, tecnológica, conectada na Alexa, que liga à distância e avisa quando termina. Um sonho, um avanço, um conforto. Mas eu nunca, jamais me esqueço que um dia eu tive apenas um tanque de cimento que cortava meus dedos e maltratava a roupa. Eu nunca me esqueço do som da chuva caindo no corredor enquanto eu corria para recolher as roupas. Nunca me esqueço do peso das roupas encharcadas, do cheiro do sabão em barra, das minhas mãos ardendo no frio. E é por isso que hoje, quando eu vejo uma roupa limpinha, cheirosa, amaciada, dobrada com calma, meu coração se enche de gratidão, porque lavar roupa não é só tarefa, é cuidado, é rotina que vira memória, é amor sendo tecido no dia a dia.
A lavanderia hoje é bonita, organizada, protegida, porque Deus nos permitiu construir isso aos poucos, com paciência, esforço e muita fé. E se eu valorizo tanto esse espaço, é justamente porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o peso que os meus ombros já carregaram. E sei também que hoje, se eu tenho tudo isso, é porque o Senhor honrou cada lágrima, cada esforço, cada sonho que parecia grande demais para existir. Hoje, cada roupa perfumada é também uma oração de gratidão. Por último, meu estúdio, esse cantinho que não existia, mas que um dia começou a existir primeiro dentro de mim. Antes de ganhar paredes, ganhou desejo. Antes de ganhar móveis, ganhou fé. Antes de ganhar forma, ganhou coragem. O estúdio nasceu depois do meu ateliê improvisado na garagem, aquele que dividia espaço com o carro, apertado, apertadinho, mas cheio de vida, de ideias, de renda surgindo das minhas próprias mãos. Com o dinheiro que fiz ali, aos poucos fui guardando. Com o lucro de algumas bolsas que eu vendi, coloquei esse piso aqui, desse estúdio. Foi assim, peça por peça, moeda por moeda, passo por passo. Na verdade, esse estúdio foi a primeira coisa bonita que nasceu dentro dessa casa. Bonita, eu falo, no jeito de ser. Bonita na história, bonita na intenção. Eu comecei essa reforma justamente no ano da pandemia, um ano que muitos me disseram, esse ano não vai dar nada, por mais que você seja inteligente, esse ano você não vai conseguir nada, porque vai ser difícil para todo mundo. Só que para mim aquilo não era verdade, porque eu acreditava numa força maior do que a lógica. Eu sempre chamei de fé, de visão, eu chamo de certeza. Eu tinha certeza que mesmo quando tudo parecia parado, Deus estava trabalhando no silêncio, e quando Ele trabalha em silêncio é para surpreender depois. E Ele me surpreendeu, porque naquele final de ano eu já estava com os móveis planejados. Lembram que eu sonhava apenas em levantar as paredes, em ter uma porta de vidro? Pois então, Deus não apenas me deu paredes, Ele me deu o projeto inteiro. Consegui pagar uma arquiteta, ela desenhou tudo e um marceneiro deu vida ao que era apenas rascunho. E aqui está, meu estúdio, o primeiro lugar da casa que teve, entre aspas, cara de sonho. E antes mesmo de existir, ele já tinha dono, a fé. A primeira coisa que eu comprei para esse lugar foi um quadrinho escrito fé. Comprei antes de ter parede, antes de ter prateleira, antes de ter porta. Eu comprei porque eu sabia que um dia eu ia colocar ele em alguma prateleira, em algum móvel, dentro desse estúdio. Assim como um dia, quando eu sonhei em reformar o banheiro, eu comprei um ralo. Eu não tinha dinheiro para fazer nada, mas eu sempre fui uma pessoa de fé. Esse é o cantinho mais especial da casa para mim, porque aqui nascem minhas ideias, aqui nasce criatividade, aqui eu sento e começo a imaginar mundos, cores, tecidos e sonhos. É aqui que minhas mãos trabalham com propósito. Eu faço as fronhas, os lençóis, jogos de cama, bolsas, cadernos, tudo que vem à minha mente. Todos os detalhes de quando eu montei minha lojinha, tudo começou aqui, porque criar com as próprias mãos é para mim um ato espiritual, é transformar o invisível em visível, e isso para mim é incrível, é dar forma ao que ainda era apenas pensamento, é materializar a fé. Criar é honrar o dom que Deus colocou dentro da gente, é dizer, Senhor, aqui está aquilo que o Senhor colocou em mim, eu estou colocando para fora. Esse estúdio não é apenas um lugar, é uma semente que floresceu. É um testemunho, é a prova viva de que Deus honra quem planta com esperança. E agora, nesse último tour da casinha, eu me despeço daqui com um aperto doce no peito, porque esse não é só um estúdio, é um capítulo inteiro da minha história. Esse é o último tour que eu faço dessa casinha, não porque já vou me mudar, mas porque eu quero guardar esse momento como lembrança do jeitinho que ela está hoje, antes da nova fase que Deus está preparando. E assim, depois de caminhar por cada cantinho desta casinha, eu respiro fundo e encerro esse tour. O último tour de uma casinha que me viu nascer tantas vezes, sem que eu precisasse mudar de endereço. Essa casinha me abraçou quando eu estava cansada, me sustentou quando eu duvidei, me curou quando eu quebrei por dentro e me transformou enquanto eu achava que só estava decorando paredes. Hoje, antes de fechar essa porta simbólica, eu quero te lembrar de algo que talvez o seu coração precise ouvir. O que você está vivendo agora não é o seu fim.
O capítulo que você enxerga como travado pode ser apenas o momento em que Deus está silenciosamente costurando o milagre no bastidor da vida. Se ainda não deu certo, é porque a história não terminou. E eu acredito, de verdade, com toda a minha alma, que no final tudo sempre encontra o seu lugar. Tudo sempre se ajeita. Tudo sempre faz sentido. Se a sua casa ainda não é sua, se o seu lar ainda é improvisado, se você olha ao redor e vê mais luta do que conquista, não permita que a dor de hoje apague a promessa de amanhã. Deus não esquece, Ele nunca esquece. Ele prepara, Ele organiza, Ele encaixa. Ele planta raízes onde você só enxerga terra seca. E quando você menos espera, Ele te chama para florescer. Eu mesma achava que a minha casa construída do zero seria fruto da venda dessa casa aqui, desse lar tão cheio de história, onde cada parede guarda um pedaço da minha alma. Mas Deus fez do jeito dele, no tempo dele, da forma surpreendente que só Ele sabe fazer. Ele me deu outra casa e ainda preservou esta, que guarda memórias. Deus sabe do futuro, se vai vender ou não, só Deus é quem sabe. Então, minha amiga, meu amigo, continua acreditando, mesmo quando todo mundo diz que é impossível, continua plantando, continua regando, continua sonhando baixinho em oração, porque os sonhos sempre começam pequenos, às vezes tão pequenos que ninguém vê, mas Deus vê, Deus sopra. E quando Ele sopra, os sonhos crescem fortes, crescem rápido e crescem lindos como um jardim que ninguém esperava florescer ali. Obrigada por caminhar comigo nesse tour, por ouvir a história escondida por trás de cada cômodo, por sentir comigo o que essa casa significou e significa na minha vida. Que Deus abençoe você para viver os seus próximos capítulos com fé nos dias incertos, com coragem nos dias difíceis, com esperanças nos dias silenciosos. E principalmente com gratidão nos dias comuns, porque é neles que os milagres crescem sem fazer barulho. E eu aprendi com essa casa que Deus sempre prepara algo melhor lá na frente, sempre. A gente se vê no próximo vídeo com mais fé, com mais força, mais esperança, mais histórias, mais amor costurado no dia a dia e mais dos sonhos que Ele ainda vai realizar. Até lá, fiquem com Deus. Beijos da Disney.